Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam aí muito bem. Então hoje eu estou passando rapidinho aqui para deixar uma dica bem legal para quem já trabalha com arte, artesanato, né? Justamente essa questão de reaproveitar aí os restos, os recursos materiais, as sobras. O aproveitamento das sobras é sempre muito legal porque traz uma originalidade para o projeto que a gente está desenvolvendo, trabalhar um pequeno detalhe com uma linha diferenciada, ou trabalhar com cores, né, variadas de linhas, no caso do bordado, por exemplo. É bem legal a gente aproveitar as sobrinhas das linhas. Mas como você organiza as suas linhas? Isso é muito importante de prestar atenção nesse detalhe, porque a organização das linhas é que vai fazer com que você, primeiro, saiba as cores que você tem, o tipo de linha que você tem, se você tem resto de barbante, se você tem resto de lã, se você tem nylon, tem cordão, o que você tem ali de sobrinha para trabalhar no seu projeto, para desenvolver ali um design diferenciado. Então, eu tenho os meus organizadores que eu desenvolvi, e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo como eu faço os meus organizadores de linha. Este vídeo eu vou mostrar os organizadores de linha de bordado, que são linhas mais finas, tá? Mas tem outros, a forma como eu faço esses organizadores, ela é justamente legal, muito bacana, porque dá uma liberdade para você trabalhar do tamanho que você quiser, do formato que você quiser, tá? Só tem um detalhezinho lá, que é importante da gente ficar ligado na hora de construir esses organizadores de linha, tá bom? E eu vou deixar aqui também uma outra dica, que é como aproveitar o resto de linhas, né, do bordado. Tá? Quem não me acompanha na playlist Bordado à Mão, eu convido para acompanhar. Tá? Quem já está me acompanhando aqui no canal pela playlist Criatividade Baixo Custo, eu convido você a conhecer o Bordado à Mão, Bordado Livre, que é muito legal para a gente aproveitar, dá para aproveitar muito material também. E quanto mais a gente conhece, mais conhecimento a gente adquire, mais potencial criador a gente vai desenvolvendo. Isso é muito legal. Então, ó, a forma como eu aproveito o resto de linha, uma das formas é bordando palavras em retalhos. Eu deixo já as palavras bordadas previamente num retalhinho, e quando eu acho que naquele projeto ali dá para aplicar, eu vou lá e faço a aplicação. Então, fica a dica. Por que é legal organizar? Porque quando você organiza suas linhas, você sabe as tonalidades que você tem, a quantidade de restinhos. Muitas vezes, né, a gente tem só pequenos fios, né, ou fios até menores que esse aqui, tá? E se tiver tudo bagunçado, você não vai ter ideia, né, de onde estão as suas coisas e como trabalhar com elas, tá? Por exemplo, nessa pintura em tela que está aqui atrás, eu também trabalhei o bordado à mão e trabalhei com restos de linha, tá? Então é bem bacana que a gente consiga aproveitar o máximo possível desses materiais. Quando a gente aproveita esses materiais, vou mostrar nessa outra tela aqui, ó. Essa outra tela aqui que eu fiz, por exemplo, eu aproveitei alumínio reciclado, aproveitei plásticos, sabe? Tem um monte de materiais aqui que são materiais reaproveitados, tá? Então, eu sempre vou estar compartilhando com vocês as minhas criações, os meus projetos aqui no canal, tá? Para que vocês possam também desenvolver seus próprios projetos, mostrar para vocês as possibilidades. Quando a gente fala de criatividade, a gente fala de possibilidades, né? Eu gosto muito de associar essa palavra, criatividade, à possibilidade. Quais são as minhas possibilidades? Que recursos materiais eu tenho à minha volta para trabalhar? Isso é muito importante de a gente ficar sempre ligado e dar muita originalidade no nosso projeto. Saber trabalhar, ver, os materiais quase que conversam comigo, sabe? Porque eu olho assim um restinho de uma coisinha assim e parece que está dizendo, olha, me transforma em alguma coisa
né? Me tira daqui, me transforma em alguma coisa legal, me transforma numa peça decorativa, me transforma numa tela, me transforma numa peça pode ser até acessório de uma roupa. Então, isso é muito legal. Eu, pelo menos, me realizo muito trabalhando com restos de materiais. Tá? Então, eu acho que a gente pode estar cada vez mais pensando nessa questão, usar a arte para eternizar. E a palavra eternizar não quer dizer que vai durar uma eternidade, mas aumentar o tempo de vida útil dos materiais, dar uma nova função, dar uma nova utilidade para aquele material, né? E fazer com que ele demore ainda muito mais para entrar numa usina de reciclagem ou ser descartado na natureza, como, né, a gente sabe que isso acontece no dia a dia. Infelizmente ainda temos muito para evoluir nessa questão, né, de não estar jogando aí na natureza materiais que demoram aí 500 anos, 450 anos para se deteriorar, como é o caso do material plástico, né, linhas sintéticas, e a questão dos químicos também, dos materiais que são tóxicos. Então a gente precisa ainda se organizar muito com relação a essas questões, né? Geralmente, no bordado, a gente usa esse organizador plástico. Ele dura 450 anos, é bastante tempo, né? Você pode utilizar, não tem problema nenhum. Mas na hora de se desfazer dele, ou doe para uma pessoa, ou jogue no reciclado. Não esqueça. Eu recebi da minha avó e também da minha sogra a caixinha de linhas, né, e a caixinha de costura. Para mim foi muito legal, porque até hoje eu uso nos meus projetos e sempre que eu uso eu lembro delas, né? É uma recordação afetiva muito bonita. Então doe, se você não for usar, doe esses materiais, não jogue fora. Mas a pergunta do vídeo é: como construir meus próprios organizadores de linha com criatividade e baixo custo? Bora lá então aprender. Os meus eu faço com papelão bem fino, tá? Porque a linha do bordado é muito fininha, então eu trabalho com papelão fino. E como são pedacinhos pequenininhos de linha que eu guardo, o papelão da caixa de pizza, por exemplo, ou o papelão de uma pasta de arquivo que você não usa mais, é ótimo. Você pode recortar do formato quadrado ou do formato retangular. Eu optei por fazer formas criativas. Há muito tempo atrás eu guardei um brinquedinho da minha filha quando ela era bebê e eu uso esses formatinhos, esse brinquedinho para fazer as formas, né, como moldes, tá? Eu usei caneta para desenhar e é bem simples. Eu desenhei o formato desses desenhos, depois passei para a fase do recorte. E na fase do recorte tem um detalhe bem legal, bem importante, que eu vou estar dizendo aqui para vocês, presta bem atenção, tá? Para não esquecer desse detalhe, que esse detalhe vai fazer toda a diferença no seu organizador. Importante é você escolher o papelão conforme o tipo de linha. Se você tiver uma linha mais grossa, maior, quiser escolher um papelão um pouco mais grosso, mais resistente, pode ser fazer um tamanho maior ou menor. Tudo depende da utilidade que você vai dar ali ao papelão no seu projeto de organizador. Olha aí, essa é a dica bem importante. Faça um recorte de um lado e de outro, um pequeno piquezinho com a tesoura, que vai ter a mesma funcionalidade daquelas fendas que tem ali no plástico para poder começar a enrolar a linha, tá? Isso é muito legal, porque ajuda muito, como a linha é muito pequenininha, ajuda muito a fixar, segurar a linha na hora de enrolar a linha no organizador, tá? Então é muito bom a gente aproveitar esses pedacinhos para outros trabalhos. Eu vou deixar a dica aqui para você e vou dizer para que eu uso, né, esses pedacinhos. Eu uso já para deixar palavras prontas, bordadas em retalhos de tecido. E para que eu uso essas palavras? Depois eu aplico essas palavras, por exemplo, em toalhas de louça ou toalhas de rosto. No que você quiser, você pode estar aproveitando essas palavrinhas. Isso aí, gente. Vamos aproveitar os restinhos de materiais e ajudar a nossa natureza. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!